Bom, tudo bom? Nossos alunos da CI, nossos amigos aí que veem nossas aulas, seguem nossa página, escutam nosso podcast, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui quem fala é o Lucas, eu sou o professor da CI. Hoje eu preparei uma aula para vocês, para a gente falar um pouco sobre um dos temas dentro do traumatismo crânioencefálico, que é tomografia no TCE, quando pedir. Ou seja, uma aula para tentar orientar vocês sobre como fazer a investigação e avaliação do TCE, que às vezes acaba sendo uma queixa bem comum no pronto-socorro, né? Isso aí tanto importa, quanto às vezes também no ambiente de sala de emergência. A ideia da nossa aula de hoje é falar como que vocês podem fazer essa investigação, dar para vocês alguns scores diagnósticos que vocês podem usar para poder ajudar nessa tomada de decisão, de qual paciente você vai investigar mais, qual paciente você vai precisar fazer uma tomografia, qual você não precisa, tá bom? Focar mais nessa parte mesmo de investigação do TCE, tá bom? Então, a programação da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho no começo sobre a classificação do traumatismo crânioencefálico, que vai ser importante depois para a gente ver como que a gente vai investigar cada um deles, quanto que é necessário fazer ou não algum tipo de exame de imagem. E depois, no final, eu vou falar de alguma parte da avaliação clínica, alguns scores úteis que vocês podem usar para poder definir quando fazer ou quando não fazer um exame de imagem, tudo bem? Na aula de hoje, a ideia é a gente falar mais sobre essa investigação, sobre essa parte de avaliação inicial e classificação. A gente não vai abordar muito do manejo do TCE, que seria aí vários capítulos, renderia só uma aula à parte sobre esse tema específico. A ideia nossa hoje é concentrar mais nessa parte de investigação e avaliação inicial. Então vamos lá, conceituando um pouco para vocês o TCE, para a gente começar aí dos conceitos iniciais. O traumatismo crânioencefálico vai ser uma lesão contra a calota craniana, que pode provocar lesões nas estruturas dentro, né, da calota craniana, provocado sempre uma força externa. E a gente pode classificar o traumatismo crânioencefálico em leve, moderado ou grave. E o que a gente vai usar como base para poder fazer essa classificação é principalmente a escala de Coma de Glasgow, né? Que a gente vai classificar o TCE leve. Os principais guidelines aí colocam leve como um Glasgow de 13 a 15, o moderado como um Glasgow de 9 até 12, e o grave o menor do que 9, né? No caso aí vai ser de 8 para baixo. Essa classificação é útil para poder determinar como que a gente vai investigar e como que a gente vai prosseguir na avaliação desse traumatismo crânioencefálico. Colocando em porcentagens aí para vocês, isso aí de uma estatística norte-americana, a gente tem que pacientes com TCE leve representam aí 80% dos casos dos pacientes com TCE que chegam no departamento de emergência. Enquanto o TCE é moderado e grave, que aí já são quadros mais graves, com maior morbimortalidade, ou então também que vão estar dentro do contexto do paciente vítima de politrauma, eles vão representar aí, o moderado vai representar 10% dos casos, e o grave vai representar aí 10% dos casos também, ok? Então, quando a gente fala de TCE moderado e grave, a gente sabe que no moderado, 8% desses pacientes vão precisar de uma abordagem neurocirúrgica em algum momento da evolução do quadro deles. E no TCE grave, a gente tem um quadro que, além de toda a morbidade associada, a gente tem uma mortalidade que pode chegar até 40% dos casos, ok? Então, falando um pouco da investigação, que é a ideia da nossa aula de hoje, esses pacientes, dada a alta mortalidade do quadro, a gente sabe que a gente vai precisar de uma tomografia de crânio para esses pacientes, aí de qualquer maneira, né? E essa tomografia de crânio, ela busca justamente o quê? Avaliar todo esse conjunto de lesões que eu coloquei para vocês aí no nosso slide. Então, avaliar todas essas lesões primárias que podem estar presentes nesse paciente vítima de TCE. Então, a gente pode ter um hematoma epidural, subdural, uma hemorragia intraparenquimatosa, uma hemorragia subaracnoide e uma lesão axonal difusa. São todas as lesões primárias aí possíveis de acontecer e que são mais frequentes de acontecer no TCE moderado e grave. Ok? E aí, quando a gente vai pensar no traumatismo crânioencefálico, coloquei para vocês que o moderado e grave tem sim, né, maior mortalidade, tem maior incidência de todas essas lesões primárias que eu comentei com vocês, mas o paciente com TCE leve e esses 80% de TCEs leves que chegam para a gente no pronto-socorro, que muitas vezes podem ser pacientes de porta, né? Muitas vezes pode chegar com uma ficha verde, uma ficha amarela, um paciente falando que caiu, bateu a cabeça, são queixas que são relativamente bem frequentes, não sei onde vocês trabalham hoje em dia, qual que é a prática de vocês na graduação, ou então já trabalhando há algum tempo, mas são queixas que são relativamente frequentes. O paciente chega falando que teve uma queda com trauma da cabeça contra o chão, que alguma coisa bateu contra a cabeça, e aí você vai ver, pelo critério de classificação de TCE, entra como um TCE leve, né? O que a gente pode fazer para a investigação desses pacientes com TCE leve? E aí eu vou instigar uma coisa aí para vocês, né? Muitas vezes a gente sabe que
quando a gente está trabalhando, atendendo os pacientes, nem sempre onde a gente vai estar, vai ter alguém disponível, vai ter algum exame de imagem disponível, por exemplo, uma tomografia, né? Para aqueles pacientes lá do começo, moderado, grave, que eu falei, esse paciente, sem dúvida, às vezes pode estar dentro do contexto de um politrauma, você vai precisar, às vezes, transferir para algum centro de atenção mais especializado, para poder fazer o acompanhamento tanto do TCE, investigação do TCE, quanto de outras lesões associadas. Mas pensa, por exemplo, você no contexto trabalhando numa UPA. Eu, particularmente, como residente de medicina de emergência, gosto muito de trabalhar lá, porque é uma coisa que faz eu ter que ser mais criterioso com todo tipo de exame que eu peço, com todo tipo de conduta que eu tomo, até poder transferir paciente uma coisa que demora. Pensa você trabalhando, então, por exemplo, num lugar que tenha menos recursos e atendendo um paciente que tenha um TCE leve, né? Às vezes você vai ter que colocar esse paciente na fila, poder esperar poder ser transferido para você fazer uma tomografia. E vai ter, tem 3 pacientes que estão na fila esperando poder ser transferidos, esperando uma ambulância. Ou então um paciente que vai virar para você e falar, não, mas eu estou bem, eu quero ir para casa. Eu não quero ter que fazer uma tomografia, eu não quero ter que fazer um exame porque eu estou me sentindo bem. E aí, às vezes, você pode ficar um pouco inseguro em liberar aquele paciente porque teve um trauma crânioencefálico e você se lembre de todas aquelas lesões que eu comentei com vocês, né? Ou então, às vezes, a toma do hospital quebrou, aí já era, né? Aí vai ter que transferir, poder fazer em outro lugar, vai ter que deixar o paciente em observação, esperar para quando que eles vão conseguir liberar a tomografia, é outro entrave aí que pode atrapalhar você. Ou então, você vai transferir o paciente, mas não tem leito para poder esperar, vai ter que esperar sentado na recepção do pronto-socorro onde você trabalha, da UPA onde você trabalha, e aí o paciente já vai querer ir para casa, não vai querer ficar lá, vai ter que esperar muito tempo. Ou aí o paciente vai virar para você e falar, doutor, foi só uma batidinha que eu vim ver, estava preocupado, mas agora que vai ter que esperar esse tempo todo, não sei não, eu estou querendo ir embora. Então, eu coloco isso do TCE leve para vocês porque é muito comum de acontecer. Muito comum. Então, TCE leve é disparado que vocês mais vão encontrar. Esses problemas de questão de infraestrutura, de ter que transferir para poder fazer exame, do paciente não querer esperar, são problemas comuns. E aí, a gente no pronto-socorro, a gente quando tá atuando, a gente tem que sempre buscar saber o que nosso paciente precisa naquele momento. Então, será que ele realmente precisa de fazer uma tomografia? Será que eu consigo agilizar melhor o atendimento desse paciente? Porque ao mesmo tempo que você está lá vendo ele, pensando em que você vai fazer para ele, você tem várias outras fichas que você vai ter que avaliar, né? Então, enquanto você está lá, enquanto o paciente está esperando uma transferência para tomo, você tem outras fichas para poder ver, ou então tem outros pacientes, às vezes, mais graves, que estão esperando transferência, e você, no pronto-socorro, uma das suas tarefas é você saber bem manejar todo esse tipo de situação. Então, o mandamento que eu trago para vocês hoje e que é a principal coisa da aula e que a gente vai discutir mais daqui para frente. Vocês têm que pedir uma tomografia de crânio com muito critério para o paciente que tem um TCE leve, tá? Nem todo paciente que tem um TCE leve vai precisar de tomografia de crânio. Uma minoria desses pacientes vai ter mesmo alguma lesão na tomografia e menos ainda vão precisar de uma abordagem neurocirúrgica. E desse jeito, você vai salvar tanto o seu paciente, você vai estar fazendo bem tanto para o seu paciente, quanto para o seu plantão. Para o seu paciente, você vai tranquilizar ele não vai precisar fazer algum exame que tenha um custo, ele não vai precisar ser exposto à radiação, não vai ter que esperar poder ser transportado, vai ter um atendimento mais rápido e mais eficaz. E para o seu plantão, você vai colaborar com questão de custo para o nosso sistema de saúde, que hoje em dia é uma das coisas que a gente cada vez mais tem que se preocupar, né? Então, e até uma recomendação do Choosing Wisely que eu trouxe aí para vocês sobre essa questão da tomografia de crânio, que cada vez mais tem se feito um movimento para poder fazer tomografia de crânio nesses pacientes com TCE leve com mais critério, ok? Então, é uma coisa que ainda hoje, em alguns locais, é feita de maneira muito indiscriminada, mas que a gente tem que ser cada vez mais rigoroso e criterioso com qual é o paciente que a gente realmente vai querer avaliar com algum exame de imagem. E aí, para poder ajudar vocês a tomar essa decisão no plantão de vocês, para poder ajudar um pouco com o dia a dia, com a prática de vocês, eu trouxe aqui uma regra que a gente pode usar para poder fazer a avaliação desses pacientes, que é a regra canadense para tomografia de crânio, né? Em inglês chama Canadian CT Head Rule, que foi feita para esses pacientes com TCE leve, uma forma de você saber para qual paciente que você precisa ou não fazer uma tomografia. Porque, igual eu falei, às vezes pela sua avaliação clínica, pelo que você tirou de história, pelo que você sabe do trauma, da sua avaliação do paciente naquele momento, você às vezes pode sim ficar com um pouco de dúvida. Então, existem alguns scores diagnósticos que a gente pode usar para poder ajudar nessa avaliação, que tem uma sensibilidade legal, poder detectar aí os pacientes que podem realmente ter uma lesão, e você pode lançar a mão desses scores diagnósticos para poder ajudar a tomar a sua conduta.
Só uma coisa que eu reforço antes de apresentar essa regra canadense aí para vocês, esse score canadense todo score diagnóstico que a gente tem na medicina nunca vai substituir a sua impressão, a avaliação que você faz do seu paciente. Então, independente do que eu vou apresentar aqui para vocês, também vale muito da sua avaliação individual, sobre como que o paciente chegou para você, se ele tem algum déficit neurológico, sobre como que foi o mecanismo de trauma, se ele está tendo náusea, vômito, se ele está tendo alguma cefaleia importante, se ele tem alguma alteração do exame físico em questão de algum sinal de um trauma crânioencefálico mais importante, fratura de base de crânio. Então, se ele tem alguma outra coisa que te preocupa. Vocês vão ver que o score ele consegue englobar bastante da avaliação, ele consegue colocar várias variáveis que inclusive te orientam o que você tem que avaliar nesses pacientes, mas nenhum score vai substituir aí a sua avaliação clínica e a experiência que você vai ganhando ao longo do tempo. Então, ele está lá para poder te ajudar, para poder te dar um embasamento científico bom para a conduta que você está tomando, e você pode sim usar ele aí para poder definir a sua conduta junto com o seu critério clínico, ok? Com a avaliação que você fez. Então, vamos lá. O que a regra avalia e como que a gente pode usar ela? Os estudos que avaliaram essa regra, eles colocaram dentro do estudo pacientes que tiveram ou perda de consciência, ou alguma desorientação tempo-espaço, ou alguma amnésia retrógrada ao evento do trauma que eles tiveram. Então aqui a gente já tem um conceito importante. Os pacientes que foram avaliados para a validação desse score, eles tiveram pelo menos um desses três. Eles ou tiveram uma perda de consciência na hora, ou eles tiveram alguma desorientação no tempo-espaço, na hora que eles foram avaliados pelo médico, ou eles tiveram algum quadro de uma amnésia retrógrada. Então você vê que eles já são pacientes com um TCE leve que tiveram aí algum tipo de alteração na sua avaliação inicial. Então, os pacientes que tiveram isso foram englobados pelo estudo. Pacientes, às vezes, que não têm isso, que não têm nenhuma dessas alterações, às vezes você não vai poder colocar dentro desse score, mas já vão ser pacientes que a gente sabe que vão ter um risco bem menor de ter alguma alteração. Então, aí já entra aquilo que eu tinha comentado antes. Parte da sua avaliação. Se o paciente não tiver nenhum desses fatores de risco, muito provavelmente ele não vai precisar de uma avaliação tomográfica, ok? Então, supondo que o paciente tenha um desses critérios que eu falei para vocês, que são dos critérios de inclusão, né? Que são os critérios que foram avaliados aí durante o trabalho. Quais são, então, os critérios de exclusão? Ou seja, para quem que a gente não pode usar? Para pacientes que têm idade menor do que 16 anos, porque esse score não avaliou essa população enquanto ele estava sendo elaborado. Pacientes que tiveram alguma convulsão depois da lesão, convulsão após o trauma. Também pacientes que tiveram esse tipo de abordagem não foram avaliados pelo estudo. E pacientes que têm uso de anticoagulante ou antiagregante plaquetário. Essas populações, esses pacientes que estavam com alguma alteração sanguínea por conta desses fármacos, não foram avaliados por conta do estudo. Inclusive, ele recomenda que esses pacientes sejam mais investigados mesmo com tomografia por ter um risco maior de sangramento, tá? Essas populações a gente vai excluir, então, esses três critérios a gente não vai poder usar a regra que eu vou apresentar para vocês. E só um adendo, para pacientes com menos de 16 anos, para paciente de idade pediátrica, existe sim outros scores diagnósticos, por exemplo, o score do PECARNE, que... Outro tema também de outra aula é um outro score que vocês também podem usar para a população pediátrica, poder definir, fazer uma tomografia nessa população, ok? Então, supondo então agora que seu paciente não tenha nenhum desses critérios de exclusão, e você vai aplicar a sua regra para poder definir se o paciente precisa ou não de uma tomografia de crânio. Pela regra canadense, a gente tem primeiro os critérios que são considerados de alto risco. O que é esses critérios de alto risco? Pacientes que têm alguma dessas condições tiveram mais chance de precisar de uma abordagem neurocirúrgica, tá? De ter alguma lesão que tivesse realmente alguma importância e que fosse precisar de uma abordagem no segmento. Quais são os critérios de alto risco? Pacientes com mais de 65 anos, pacientes que têm um Glasgow menor do que qualquer Glasgow menor do que 15, então 14 e 13 aí no TCE leve, pacientes que chegam com Glasgow menor do que 15 2 horas após a lesão, pacientes que têm qualquer sinal de fratura de base de crânio, pacientes que têm uma suspeita de fratura de crânio, às vezes pelo seu exame físico ou pelo mecanismo de trauma deles, e pacientes que tiveram 2 ou mais episódios de vômitos, tá? Esses critérios são considerados critérios de alto risco para o seu paciente ter alguma lesão que vai precisar de abordagem neurocirúrgica, e para esses pacientes é indicado fazer uma tomografia de crânio, tá? E a gente tem também o que a gente chama de critérios de moderado risco. O que são esses critérios de moderado risco? São fatores que, às vezes, não foram tão correlacionados com o paciente precisar de uma abordagem cirúrgica, mas são pacientes que eles têm mais risco de algum sangramento importante, que vai precisar de algum segmento, vai precisar ficar em observação, ou até precisar de uma avaliação com o neurocirurgião, tá?
E esses critérios de moderado risco são uma amnésia retrógrada maior do que 30 minutos, então o paciente ter uma amnésia aí de 30 minutos que aconteceu antes do evento, ok? Ou você ter um mecanismo grave de trauma, por exemplo, uma colisão em alta velocidade, alguém que faleceu durante o acidente, uma queda de uma altura maior do que 2 metros, algum mecanismo grave de trauma, tá? Mesmo sendo critérios aí de moderado risco, não sendo critérios de alto risco como os outros que eu apresentei antes para vocês, mesmo sendo critérios de moderado risco e às vezes não tendo tanta chance de precisar de uma abordagem neurocirúrgica, a regra canadense ela sugere sim que você faça uma tomografia de crânio para esses pacientes, ok? Para poder avaliar se eles têm algum sangramento intraparenquimatoso ou não, poder ver se tem alguma daquelas lesões primárias que eu comentei para vocês mais no começo da aula, tudo bem? E essa regra, assim, ela foi feita para ser uma regra bem sensível. Então, assim, toda regra com uma alta sensibilidade, para poder identificar alguma condição grave, que a gente sabe, né? Você liberar, às vezes, um paciente que vai precisar de uma avaliação neurocirúrgica é uma coisa bem grave, né? Esse paciente pode ter um desfecho muito pior se você liberar ele. Então, essas regras foram feitas para ser sensíveis mesmo, para você poder identificar aí praticamente todos os seus pacientes. Então, por serem regras muito sensíveis, tenham em mente que vocês, usando essas regras, vão fazer muitas tomografias de crânio que vão vir normais, ok? A ideia é, você vai fazer um número grande de tomografias, mas você vai identificar praticamente aí todos os pacientes que vão precisar, que vão ter os desfechos mais graves, que vão precisar de alguma abordagem cirúrgica, tá? Então, essa regra que eu apresentei para vocês, avaliando esses critérios de alto e de moderado risco, tem 83% de sensibilidade para você ter uma lesão intracraniana, ok? E teve aí praticamente 100% de sensibilidade para a necessidade de uma abordagem neurocirúrgica, tá? Esse score que eu apresentei para vocês já tem uma boa validação externa, é uma coisa que vocês podem aí usar para a sua conduta no dia a dia, poder ajudar junto com a sua avaliação clínica do paciente. Existem outras regras, tá? Para a gente poder avaliar se existe a necessidade de fazer uma tomografia de crânio para o paciente ou não. A que eu trouxe para vocês foi a canadense, porque é a que é mais comumente usada, tá? Ela tem uma sensibilidade menor do que outras regras para lesão intracraniana, ok? Mas quando a gente está falando de desfecho, de necessidade de abordagem, ela tem aí uma sensibilidade praticamente de 100%. Então, acaba sendo a regra mais usada por conta disso. Ela realmente vê o que importa. Pela regra canadense, às vezes você pode liberar um paciente que tem um sangramento mínimo, uma fratura mínima que não precisa de abordagem. Pode acontecer. Mas, igual eu falei, tem 100% de sensibilidade para a necessidade de abordagem cirúrgica. Então, algum paciente grave que vai precisar de uma outra conduta que não conduta conservadora, esse paciente você tem um embasamento bom para poder usar essa regra e ter uma certeza que você não vai estar liberando algum caso desse para casa, ok? Então, a ideia da nossa aula hoje foi essa. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a mudar um pouco a avaliação de vocês no dia a dia, que essa avaliação possa ajudar vocês, às vezes, a ser mais criterioso com o pedido de tomografia, saber agilizar um pouco mais o atendimento no dia a dia, saber como lidar frente a esses pacientes com menos insegurança e sabendo que vocês podem sim liberar aí tranquilamente algum paciente, pode tranquilizar bem a pessoa com relação a alguma lesão que ela tenha sofrido. Nessa aula a gente não comentou muito sobre algum manejo sobre manejo mesmo do TCE. A ideia é vocês terem bem aí solidificado quando que você precisa de uma avaliação com exame de imagem ou não. Tudo bem? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês continuem acompanhando nossas aulas e todo o conteúdo que a gente produz aí para vocês.